Eu quero trazer a saudação da irmã Lilia. Ela mandou um abraço para todos, diz que está com saudade e pretende, assim que melhorar, em breve estar aqui. Amém? Ela ama muito vocês, viu? Ela me recomendou muito para cuidar bem de vocês. Como eu não sei cuidar, eu peço que o Senhor cuide. Deus abençoe cada um que aqui está nessa noite. O tempo é curto, não tem possível falar algo da parte de Deus, porque eu não sei tanto pregar, mas eu sei dizer que Jesus é bom e Satanás não presta, amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu no capítulo 38, perdão, primeiro 37, 15. A epígrafe é: o homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. No versículo 15, do capítulo 37, amém? Está escrito assim, somente a parte A. A minha Bíblia diz assim: porventura, sabe tu como Deus trabalha? Em algumas versões está escrito: porventura, sabes tu como Deus opera? Capítulo 38, versículo 3, diz assim, amém? Amém. Agora, cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu responder-me-ei. Amém? Amém. Poder se assentar. Eu questionando a Deus mais uma vez, que é do costume, eu sentada ali, pastor, e me sentindo envergonhada na hora do lava-pés, em ver alguém lavar o pé de alguém. Agora imagine como se sentiu aqueles homens a qual o Senhor lavou os pés. E eu dizia: Senhor, eu não mereço, mas eu sabia que o Senhor ia me chamar, e meu coração disparava. Eu falava: Senhor, não, porque eu tenho vergonha, eu não mereço. E o Senhor disse: não é por merecimento, é pela minha misericórdia e pela graça. E eu acabei, o Senhor acabou de falar comigo: é pela minha misericórdia e pela graça. O pastor falou: vamos ali, não. Eu tremi, mas eu não sabia. É tremendo como Deus trabalha na vida da gente. Eu louvo a Deus mais uma vez, Ele olhar para mim, mesmo quando eu acho que Ele não está me vendo. Eu não tenho vergonha de dizer que às vezes eu acho que Ele não está me vendo. E as outras têm sido tão grandes, não só na minha, mas na de todo mundo, que às vezes demoramos a entender, como Ele já disse hoje, o que Ele
evitar ou querer ver. E o Senhor nos fala sobre Jó, um homem temente, todos conhecem a história. E eu confesso que o tempo é curto para falar sobre isso, embora conheçamos bem a palavra a respeito de Jó. Jó é um homem temente, um homem que vinha sofrendo já há alguns tempos açoites da vida, mas eram açoites permitidos por Deus. E dizem que tapa de galinha não mata pique. Assim somos nós na mão do Senhor. Os tapas que às vezes Ele permite que levemos não nos tem matado. Muito pelo contrário, tem nos levantado, nos erguido, nos feito reagir diante desse mundo perverso que está aí. Não for os tapas do Senhor em nossa vida, nós já teríamos arriado os 4 pneus. Eu, pelo menos, sim. Não tenho vergonha de dizer que sou dependente, sou carente, sou fraca às vezes, mas Ele tem me fortalecido, aleluia. E com Jó não era diferente, diz a palavra que Jó era um homem que vinha passando por muitas lutas. Desde o primeiro capítulo nós vemos Jó perdendo tudo. Vemos que Jó prestava sacrifício, vemos que Jó fazia tudo para agradar a Deus. Vemos a reunião de Satanás, dos homens e dos filhos de Deus, quando Satanás se apresenta e procura saber de Jó. E o que eu acho lindo é que não foi Jó, não foi Deus que perguntou, e não foi Satanás que perguntou para Deus, cadê Jó? Foi Deus que perguntou para Satanás, você viu Jó? E será que Deus pode perguntar para o nosso adversário se ele tem nos visto? Como será que ele vai responder a nosso respeito? Vemos que Satanás foi obrigado a dar testemunho de Jó, porque era uma indireta dele com Deus, mas era testemunho. Ele se sentiu na obrigação de dizer, vamos ver se Jó é bom mesmo. Se for agora, Deus me diz. Deus disse, você está preocupado com o quê? Já é temente, é obediente, vai lá. Será que Deus poderia mandar Satanás vir até nós? Talvez você ache que esteja repetindo muito o nome dele hoje, de Satã. Mas às vezes é necessário falarmos bastante dele, para que possamos lembrar de Deus. Porque só quando vemos o calcanhar dele, que lembramos que podemos estar sem os dedos. E ultimamente, temos nos preocupado tanto com coisas vãs, que esquecemos do Todo-Poderoso. E eu perguntei ao pastor, será que eu posso ministrar da maneira que Deus costuma me usar na tua igreja? E ele disse, fique à vontade. Eu disse, porque eu não saio de casa para pregar o que o povo quer ouvir. Eu sou uma pessoa tímida, muito simpática. A menos que você se achegue a mim e comece a conversar. Porque a maneira que Deus me
vezes nós queremos saber por que Deus está trabalhando desta maneira e ficamos colocando Deus contra a parede. Deus, por que meu marido não volta? Deus, por que minha esposa está distante de ti? Deus, por que eu não consigo mais sentir a tua presença? Deus, por que isso, por que aquilo? E Deus agora já me vem e diz: Jó, faça o seguinte, Jó, cinge os teus lombos, cinge. Agora eu sou o homem, você é Deus. Eu te pergunto como homem, e você como Deus me responde, se você pode. Não dá para dar um glória da Ai, porque Ai também é bíblico, aleluia. Às vezes, pensamos tanto em Deus e quando vem a resposta não queremos ouvir. E ele disse: olha, você não é o bom? Ei, você não sabe de tudo? Você agora praticou, você de bem os teus ombros. Eu te pergunto e você me responde. Agora imagina Deus se apresentando a você e a mim, dizendo: ei, você não é boa, Marinalva? Eu vou perguntar, tá? Você é Deus, Marinalva, você não é Deus. Não é você que trabalha na minha vida, não é você que opera. Então faz o seguinte, neguinha, fica aí na posição minha, que eu vou questionar por que você está trabalhando. Ei, é com você que Deus está falando, aleluia. É comigo que Ele está falando, dizendo: olha, seja os teus lombos. Você não é tão inteligente? Responde para mim. E Deus começa a perguntar: Jó, você sabe como eu trabalho? Porventura foi você que me criou e não eu a você? Jó, você sabe como eu opero? Ei, Maria, Sebastiana, Paulo, Ana, foi você que deu o nome a mim, que sou Deus, ou eu que dei o nome a você? Foi você que me escolheu ou fui eu que te escolhi? Sabemos lá em João 15 que está escrito: não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que vos escolhi, para que vades e dê fruto, e esse fruto permaneça. Mas nos últimos dias, o fruto que tem nos incomodado é o fruto que deveríamos dar. É o fruto que poderíamos dar ao Senhor, que poderíamos ceder a Deus. E quantas vezes na presença de Deus questionamos Deus por que isso, por que aquilo, mas continuamos fazendo errado, como se Deus fosse bobo, como se Deus fosse cego, como Deus não soubesse o que está acontecendo, e como se não soubéssemos também porque Deus está nos tratando assim. Às vezes fazemos de tonto, irmãos, porque não queremos aceitar a correção do Senhor. E às vezes esse trabalhar de Deus é tão duro em nossas vidas, que eu pergunto: por que não na vida dela ensina a minha? Por que não na sua vida ensina a minha? Por que não na sua? Por que não na dele? E Deus dizendo: pai, fica quieto. Quem faz sou eu. Quem fala sou eu. Quem manda sou eu. Aleluia. Deus disse: não falar para Jó assim: faz o seguinte, Jó. Faz o seguinte, Jó. Vamos conversar. Primeiro eu falo e você escuta. Depois vamos inverter. Você escuta e eu falo. Conclusão: você não pode falar nada. Calado. Porque quem trabalha sou eu. Quem trabalha sou eu. Quem opera sou eu. Quem faz sou eu. Quem manda sou eu. Pode o barro contender com o oleiro. Pode a criatura contender com o Criador. Não, irmão. E por que você tem contendido? Você acha que Deus é cego? Você acha que Ele é bobo? É surdo? É louco? Não está vendo as suas atitudes e as minhas atitudes? Irmã, não era isso que eu queria ouvir. Não era isso que eu queria deixar também, mas já comecei. Agora vamos ouvir, aleluia. Faz bem, aleluia. Faz bem para o nosso ego.
mata. Porque Deus me fez com cara feia também, dura, para levar a palavra a bater e voltar. Porque nos últimos tempos se quer ouvir o que se quer ouvir e não o que Deus tem para falar. Saímos de casa perguntando por quê, voltamos falando por quê, dormimos falando por quê, acordamos perguntando por quê. Até na vida carnal, na vida física, na vida social existe várias maneiras de escrever o porquê. Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento. E essa nós não entendemos, não aprendemos até hoje. Muitos não aprenderam. Mas perguntar para Deus, aprendemos. Nossa, que silêncio, meu Deus. Se continuar assim, já vi que não vai pregar comigo também, não posso. Aleluia. Sabemos que tudo contribui para o bem daquele que ama. Sabemos que quando começamos a questionar o que está errado em nossa vida, ninguém questiona o que está certo. Preste atenção. Marca na sua vida. Ninguém questiona o que está certo. Só continuamos o que achamos. Só entendemos com aquilo que achamos que está errado. E se estamos perguntando por que algo errado. E nos últimos dias, meus irmãos, o negócio não tem sido fácil. E Jó agora se apresenta, Deus se apresenta a Jó e diz assim: Jó, você quer saber mesmo, Jó, porque eu estou trabalhando assim? E Jó deve ter falado: Senhor, eu quero, eu preciso. Jó, onde você estava, Jó? Onde você estava quando eu fundei a terra? Onde você estava quando eu pus sobre a terra os meus fundamentos? Coloquei embaixo dela pedra de esquina. Eu meti palmo a palmo. Fiz o fundamento da terra. Levantei os alicerces. Você sabe, Jó? Você não é tão inteligente? Então me explica. E eu creio que Jó falou aquela cara de paisagem dizendo: Deus, eu não sei. Pensando em Deus. Ainda não fale não, Jó. Só escute. Só escute. Jó, aonde você estava, Jó? Quando eu formei os teus ossos no ventre da tua mãe, um a um, Jó, eu te dei vida, Jó. Aonde você estava? Você não é tão inteligente? E Jó querendo falar: Deus, pode parar, gente, cala a boca, Jó. Cala a boca. Eu trabalho e você aceita, tá bom? Aleluia. Quem pôs as medidas? Quem se deu sobre ela com Deus, Jó, sobre a terra? Onde você estava, Jó? Ei, Jó, onde você estava? Sobre que estão fundadas as suas bases, Jó? Quem assentou a pedra da esquina? Quando as estrelas da alma juntas, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se jubilavam. Onde você estava, Jó? Quando eu fiz as estrelas, Jó? Onde você estava? Ei, você que tem questionado, eu que tenho questionado, onde eu estava quando Deus fez a terra? Fui eu que fiz Deus ou foi Ele que me fez? Aleluia! Foi Ele que te salvou ou foi você que o salvou? Ai, mãe, eu não fui muito com o jeito que a senhora prega, eu não estou preocupada se você foi. Eu estou preocupada porque a verdade é a palavra, e se Deus me comandou para uma palavra dessa, eu pensei que eu era totalmente diferente. E Deus agora vem aqui e diz a mim: olha, pergunta por que tanto questionamento. Quando é bem, aceitamos. Quando é mal, recusamos. Quando é bênção, nos alegramos. Quando é repreensão, fechamos a nossa cara. Brigamos conosco mesmo, dizendo: era isso, não era isso que eu queria. Abrimos a Bíblia e Deus fala assim: eis que mandarei um povo forte e valente sobre vocês para que saibam que eu sou Deus. Não, Deus não vai para mim. Não, essa não é a palavra que eu queria. Eu vou abrir outra, Senhor. Filha, olha, se esse povo que se chama pelo meu nome, não, Senhor, também não é para mim. Aí voltamos e abrimos em Salmos.
Alegrai-vos e saber que eu sou Deus. Aí nos aquietamos no comodismo, na preguiça, na desobediência, somos relapsos e esquecemos de continuar pedindo: Deus, fala comigo da tua maneira. E aí Deus fala: eis que estou contigo. Não é Deus que falou, foi nós que abrimos a Bíblia, porque temos a Bíblia como revestir de amor. Só abrimos para fazer um pedido. E abrimos. E Deus fala, a Bíblia fala: eu estou contigo. Essa é para mim. Essa é para mim. Mas eu te digo, você querendo ou não, nesta noite para você é esta, para mim é esta, para você é esta. Não importa a quantidade. Talvez você, se a igreja estivesse cheia, valia essa palavra. Essa palavra para quem não está aqui, está aqui sim, porque Deus não é louco, Deus não é surdo e não fala sozinho. Um Deus caduco, um Deus de Alzheimer, que esquece do que promete. E Jó começou a questionar, e Deus disse: Jó, onde você estava? Você sabe como que acaba as mulheres têm os seus filhos? Você sabe como elas dão a luz, como elas sentem a dor de parto? Como elas têm uma luz? Você sabe de onde vem a saraiva, Jó? Você sabe de onde vem a pedra que forma a chuva? Você sabe de que lado vem a chuva, Jó? Você não é tão inteligente, Jó? Faz-me saber. Fala para mim, Jó. Você fala, você é Deus, Paulo, e eu sou homem. Então você me explica por que eu tenho trabalhado do jeito que você quer? Por que eu tenho que trabalhar do jeito que você quer? E não do jeito que você precisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é de agora, desde os primórdios da antiguidade. Essa própria mulher de Jó disse: amaldiçoa se Deus morre. Ele disse: você fala como louca. Você quer o bem, mas não quer o mal. E será que mudou alguma coisa em nossas vidas? Queremos o bem de Deus com prazer, mas o mal não queremos. Queremos a chave da casa, mas não queremos a chave do reino para ganhar almas. Queremos um carro bom, mas não queremos ir a pé. E o trabalhar é dele, não é seu. O trabalhar é dele, não é meu. E eu tenho certeza que tem gente dizendo: não foi isso que eu perguntei para Deus. E Ele está perguntando para você. É você que pergunta, é Ele que responde, ou é vice-versa? E você tem sorte que o tempo é pouco, porque senão Deus ia falar tudo que precisa falar contigo. Vemos Deus agindo de maneira tremenda.